Olá, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui para dar uma cutucada em vocês. Eu estava aqui dando uma estudada nos livros para escrever um artigo e todo mundo sabe que eu sou especialista em relacionamentos e também relacionamento extra-par, que é o extraconjugal. Enfim, né? Eu tava passeando aí por esse contexto da infidelidade. E eu, de repente, né, mexendo aqui nos livros, peguei esse livrinho, porque ele é pequeno, mas de um grande valor, esse aqui, Porque Homens e Mulheres Traem, porque sim, homens e mulheres traem, quase, tá ali a par e passo, né, hoje, nem sempre foi assim, na verdade. Hoje a gente fala assim, é quase um mito isso de que homens traem, mulheres não. Isso não existe, né? E se existiu exatamente da forma como muita gente entende ou entendeu ou entendia, isso é coisa lá do passado, mas não é mais uma realidade. Porque hoje, né, o mundo mudou, as tecnologias facilitaram muitas questões no que tange a questão enquanto facilitadores de casos extraconjugais. Antes você precisava sair para ir em algum lugar, claro que muitas maneiras, né? Mas uma delas, você saía para conhecer alguém, e aí, caso acontecesse alguma coisa, se interessasse, enrolasse, surgia ali um caso extraconjugal. Porque aí as pessoas ficavam mais seguras, né? Mas está dentro de casa, tenho certeza que nada vai acontecer, nada está acontecendo, porque enquanto eu estou aqui trabalhando, minha esposa está em casa cuidando da casa e das crianças. Eu tenho certeza que nada está acontecendo, porque eu vou dormir agora e o meu marido já está em casa, não está, né, vagando aí pela rua atrás de alguma sirigaita. Isto não é mais uma realidade, porque a pessoa pode estar dormindo ali ao seu lado e o outro estar nos aplicativos, nos WhatsApps da vida, e estar ali conversando com outra pessoa, a outra. Então, isto é uma realidade. Então, não tem mais os moldes que tinha lá no passado. Isso caiu por terra. E aí a gente começa a repensar muitas questões, muitas situações. Então, esse livro, ele é pequenininho, mas ele é porreta. E a Miriam Goldenberg, ela também cutuca. Eu gosto muito das cutucadas que ela dá, porque dá aquele chacoalhão e faz a pessoa pensar. Tipo, opa, alto lá, sai desse seu mundo de Alice, porque o mundo mudou. Eu não vim aqui para dizer que está certo, nem que está errado, nem para dar resposta a ninguém. Eu vim aqui para cutucar mesmo. Eu vim aqui para que você pense. De repente você está muito acomodada e de repente a coisa não é mais como foi, né? Então, não vou dar resposta. Eu vou lançar perguntas para que você reflita e veja, isso cabe para mim. Não, essa mulher é louca, né? Isso não faz o menor sentido. Ou, isso faz sentido, mas não no meu relacionamento. Ou, enfim, né? Cada um vai ajustar, reajustar, ver o que cabe, o que não cabe, se tá adequado, inadequado. Eu não disse certo e errado, né? E cada caso é um caso, cada relacionamento é um relacionamento. Inclusive, quando a gente é o mesmo agente,
mas a gente muda de parceria, a gente muda de relacionamento. A gente continua sendo a gente e a gente troca de parceiro, vai para um outro relacionamento. Troco, né? Saio de um casamento e vou para outro casamento. Eu continuo sendo eu mesma, mas a outra pessoa, né? O outro elemento, o elemento novo foi incorporado nesta nova relação. Então, a gente já tá falando de muda todo o cenário, muda todo o contexto. Por quê? Porque eu posso continuar ainda pensando como eu pensava no relacionamento anterior. Mas a outra pessoa, ela pensa diferente do que o meu parceiro anterior pensava. Ou eu mudando de parceria, eu também mudo algumas questões. O que eu via de um jeito, eu passo a enxergar, né, de outro jeito. E aí, eu já mudei todo o contexto. Então, dá para dizer que sempre é do mesmo jeito? Não. Tem muitas variáveis, tem muitos elementos que fazem com que a gente mude muitas questões. Nunca dá para dizer sempre será assim ou nunca será assim. Então, a Miriam, né, ela traz essa questão porque homens e mulheres traem, porque sim, mulheres traem, estão traindo. Olha, tá, está uma coisa, eu não vou nem colocar adjetivos, mas a coisa tá doida, né, para simplificar. Bom, tem uma questão aqui. Enfim, tem muitas questões. Eu li esse livro várias vezes, até para trabalho de faculdade. E eu ainda ontem estava falando com uma amiga. Eu falei, eu escrevo um livro em cima do outro, né? Porque eu vou escrevendo, olha, inteirinho rabiscado. Eu vou discutindo aquilo que está escrito. Eu vou escrevendo como se eu estivesse mesmo conversando com a autora do livro. Eu falo, discordo disso, ou de onde você tirou isso, mas isso não tem embasamento. Ah, isso aqui faz todo sentido. Concordo plenamente e ainda acrescentaria isso. E aí eu vou colocando as questões aqui. Livro inteirinho escrito. Bom, e é interessante que todos os meus livros, né? Todos os meus livros são assim. Interessante que depois de um tempo eu volto pegar o livro, às vezes para folhear, procurar alguma coisa especificamente, e eu vou folheando e eu vou vendo as minhas anotações e dali surgem tantos outros materiais. Bom, a amante, ou eu vou falar da amante, né? Não o amante, que poderia ser também dentro deste novo cenário, mas eu quero falar da amante, que sempre foi uma figura clássica em todos os lugares, né? Nas músicas, na literatura. Aí a gente entra lá em Capitu, traiu ou não traiu, Dona Flor e seus dois maridos e tantas outras que a história, a literatura, a arte, a música trouxeram. Quando a gente fala de reis, de reinado, tem uns livros muito interessantes, né? Quando a gente fala de diamante, de joia não, né? Diamante. O que a gente mais tem são histórias, e cada história, né? Eu tenho dezenas e dezenas de livros sobre amantes, porque eu acabei me especializando nesta área, né? Amantes, tem um outro livro que fala das amantes dos reis, que tá por aqui em algum lugar, porque eu peguei nele recente, bem recente, para poder escrever também um artigo, mas eu não sei onde ele tá agora. Mas essa questão de as amantes dos reis, né, também é algo muito comum. Então, quando a gente pega as histórias, a gente vai a história, né? As histórias da história, a gente vai vendo essa questão. Mas
O que eu quero trazer para vocês é que desde que o mundo é mundo, as amantes existem. E eu iria dizer agora, continuarão existindo. Mas por um instante eu pausei. Claro que sempre continuarão existindo. A questão é outra, né? A questão é a seguinte. Eu penso que as amantes, os casos extraconjugais, eles tendem a diminuir. Não desaparecer, isso seria quase impossível, mas diminuir. Por quê? Porque hoje a gente tem tantos outros modelos de relacionamentos que não apenas o monogâmico. E é nesse ponto que eu quero entrar. Quando a gente fala de relacionamentos outros, a gente deixa de falar na monogamia. E se não existe a monogamia, a gente já modifica ou rompe um ciclo. E é aí que a gente precisa pensar. Entra na questão, e aí é isso que eu falei, eu não vou dar respostas, eu vou levantar questões com vocês. Fidelidade e lealdade. É isso que eu quero cutucar para vocês pensarem. Há quem diga o seguinte, mas se a pessoa não é fiel, ela não é leal. Ou se ela não é leal, ela não é fiel. Você tem certeza disso? É uma pergunta que você vai buscar a sua resposta. As suas verdades, aquilo que cabe, né, nas suas verdades. Infidelidade. Será que o termo é infidelidade ou não fidelidade? Para você, infidelidade e não fidelidade é exatamente a mesma coisa? No primeiro momento, a gente olha e fala, é a mesma coisa. Tenta trazer isso para a realidade, para a prática, para a vida real, a vida como ela é. Você vai ver que pode não ser exatamente um sinônimo perfeito. Aí eu quero trazer para você, eu peguei no dicionário e tá escrito assim, fiel ou fidelidade. Demonstra zelo, demonstra respeito por alguém ou por algo, o fiel. O fiel, ainda do lado do dicionário, constância no compromisso assumido com outrem. Como sinônimo traz verdade, sinceridade e tantos outros. Ainda ali aí eu tô vendo ali, Fidelidade, Academia de Filosofia, tem um artigo que diz assim, fidelidade no sentido mundano, aí a gente já vai abrindo esse leque. No sentido comum, fidelidade é o correto cumprimento de uma palavra dada, de um juramento ou uma assertiva. E aí a coisa vai. Fidelidade no dicionário Infopedia. Qualidade do que é fiel, lealdade, retidão, constância, perseverança, exatidão, veracidade, grau de precisão. Qualidade ou atributo de quem é fiel, qualidade, atributo ou caráter do que é fiel. Caráter do que é fiel, não de personalidade. Do que é fiel à veracidade ou à representatividade de algo, ou à verdade dos fatos. Bom, aí, lealdade já é
mais profundo que fidelidade. Lealdade é compromisso, conexão, cuidado. E essa conexão é ampla, ela é macro, né? Para além do sexo. Não a conexão sexual. E aí vem a seguinte questão. O leal, pelo que a gente vê ali, nas definições, nos artigos, nas teses, o leal, ele vem da questão dos acordos e combinados, né? Eu tô trazendo essa informação. Lealdade, ele tem como ponto de partida, o pressuposto, acordos e combinados. Então, a gente pode entender que o leal pode não ser fiel. Aí você fala, para tudo, Gislene, você enlouqueceu? Não, eu não enlouqueci. Sabe por quê? Porque diz lá no dicionário, né, que o fiel tá pautado na verdade, na sinceridade, na constância, no compromisso, assumido com outrem. Demonstra zelo e respeito por algo ou por alguém. E aí é onde eu quero chegar. Quais são os acordos e combinados do casal? Esse casal, e aí eu quero levantar aí para vocês pensarem entre lealdade e fidelidade. Esse casal jurou, prometeu fidelidade? Se sim, por isso que eu falo de acordos e combinados. Se sim e não foi cumprido, além de infiel, ele foi desleal. Faltou a lealdade. Rompeu. Agora, se esse acordo de fidelidade, e aí a gente precisa entender a questão do compromisso. E quais são esses compromissos? O que é compromisso para cada casal, lembra? O que é compromisso? Qual é esse compromisso? E esse compromisso é: lhe serei fiel? E aí a gente entra na questão da fidelidade no sentido de o outro lado, né? A traição. Aí é que eu quero chegar. O que é traição? Aí a coisa, né? A porca entorna, o caldo entorna e a porca torce o rabo. Traição tinha aquelas figurinhas lá na década de 80, né? A maré. Poderia fazer traição é. O que é traição? Não sei. Para cada um é uma coisa. Não existe uma regra. Não existe um estatuto. Mas conseguem ouvir os passarinhos? Estão aqui na sacada. Sabe o que eles estão fazendo? Pedindo comida. Todo dia eu coloco maçã para eles. Ficam vários aqui. Enquanto eu não vou lá colocar maçã, eles não vão parar. Bom, aí vem a questão da traição, né? O que é traição? Para um vai ser, foi lá e transou com outra pessoa. Isso é traição. Para o outro vai ser, tem um compromisso comigo e curtiu uma foto de uma outra pessoa, seja uma mulher, porque homens e mulheres traem, foi lá e curtiu uma foto de outra pessoa.
traiu. O outro deu uma carona para uma colega de trabalho num dia chuvoso. Peraí, não admito que dê carona, mas você não me falou que ia dar uma carona. Quem é essa Zinha aí que você deu carona? Não, é só minha colega de trabalho. E você deu carona por quê? Tem algum interesse nela? Não, tava uma tempestade absurda. Eu tava de carro, ela tava, né, ia sair, ia pegar o ônibus e o ponto de ônibus é a 2 quadras dali. E eu só dei carona e deixei ela no ponto de ônibus. Não, porque nananã, porque tinha algum interesse, porque senão você não teria dado e que não sei o quê. Aí alguém manda uma mensagem, uma amiga manda uma mensagem de bom dia lá, um emoji. E aí a outra pessoa fala, mas se mandou é porque você deu liberdade, então tem... E aí vai, né? Como eu já disse, já atendi, já peguei, já ouvi, já acompanhei, já tudo. Casos de pessoas que... Mais comum entre mulheres, né? Aliás, eu acho que eu nunca... teria que pensar um pouco mais. Mas, assim, de bate-pronto, acho que eu nunca peguei nenhum caso, assim, que eu acompanhei. Até relatos, enfim, não necessariamente que eu atendi. De homens nessa situação, mas eu teria que pensar um pouco mais. Pra ver se eu não tô esquecendo de nenhuma situação aí. Mas já peguei vários casos e acompanhei de mulheres que pegam, né, de sopetão ali o marido se masturbando e ela acha aquilo um ato absurdo de infidelidade. Afinal de contas, ele está buscando a satisfação, o prazer sexual, mas não procurou por ela, né? Não foi compartilhar desse prazer. Então, peraí. E tem casos assim, mas peraí, o que ele estava pensando? Ele estava pensando em quem? Não era em mim, porque se fosse em mim, né, eu estava aqui na cama deitada dormindo, era só me acordar. Eu estava ali no quarto, era só ele sair da sala e ir lá pro quarto. Enfim. Então, quando a gente entra nessa questão de traição, ou quando a gente entra nos acordos, ou quando a gente entra nessa questão de relacionamentos não monogâmicos, porque está bastante comum hoje em dia, quando a gente entra na questão de relacionamento aberto, poliamor, trisal e tantos outros modelos de relações, será que ainda há espaço para se falar, como eu já ouvi muita gente falando, que lealdade e fidelidade são inseparáveis, uma dupla inseparável? Será? Você que vai buscar aí a sua resposta, as suas verdades. Será que eu posso ser leal e não ser fiel? Aí você fala, claro que não. O outro vai falar, claro que sim. Eu diria, claro que sim. Porque eu sou leal, somos leais, né? O casal é leal aos acordos e combinados. E qual é o combinado? É um relacionamento monogâmico? Não, não é um relacionamento monogâmico. Portanto, eu fui leal ao que acordamos. Mas eu não fui, e também sou fiel, porque eu estou sendo fiel aos nossos acordos. E aí entra a seguinte questão. Eu não tenho esse livro, quer dizer, eu tenho esse livro, mas ele não está aqui. Ele está na casa da minha mãe, na antiga casa da minha mãe, né? Porque lá eu também tenho uma imensidão de livros. Mas esse livro tá lá, e é um livro da... Deixa eu ver se eu acho exatamente o nome dele. Ele é da Anna Sharp, que é uma psicóloga americana, que ela diz que 100% das pessoas traem. Porque ou você trai você, ou você trai o outro.
livro... Cadê o nome do livro, meu Deus? Eu acho que o livro chama Afinal o que é traição. Acho que... Não, tá aqui. O livro chama Quem não trai? As muitas faces da infidelidade. É da editora... Acho que é Rocco. Dá para comprar pela Amazon. E o nome da autora é Ana Sharp. Eu li esse livro faz 1 milhão de anos. E eu olhei e falei, essa mulher é doida. Essa mulher é doida. Como é isso? Maluca! Como assim? Quem não trai? Aí quando eu fui ler, devorei o livro, li em uma tarde, falei, ó, me esquecem, pode me esquecer. Hoje não tem comida, hoje não faço nada nessa casa enquanto eu não terminar de ler esse livro. Eu engoli o livro. E aí, quem não trai? Quem está no relacionamento monogâmico vai dizer, eu não traio. E vai afirmar 100%. Mas não é isso que o livro diz. Já dando um spoiler aí. O livro diz o seguinte: ou você trai o outro ou você trai você. Porque todos nós temos desejos. E ela não fala, um outro spoiler, engana-se quem pensa que ela está falando apenas de questão sexual, de... Não. Ela está falando do dia a dia, do nosso, né? Dos nossos desejos. E aí tem várias outras questões que daria para ficar aqui horas falando. Mas eu já preciso ir embora, trabalhar. Mas essa é uma questão, né? Quem não trai? Se você respondeu, eu não traio, eu recomendo que você busque ampliar os seus horizontes, porque você pode até não trair. A pergunta então vai ser, você não trai o outro ou você não trai você? E aí eu vou repetir o que eu falei. Existe lealdade. Lealdade e fidelidade é uma dupla inseparável? Eu posso ser leal e não ser fiel? Eu posso ser fiel e não ser leal? Infidelidade e não fidelidade é exatamente a mesma coisa? O que é traição para você, já que a gente está falando de não fidelidade ou infidelidade? O que é traição, então, para você? O que é E aí um ponto muito importante. O que é traição para você? Primeiro você precisa saber, né? Porque se você não sabe, quem é que vai saber? O que é traição para você? Porque antes de falarmos em infidelidade, a gente tem que saber o que é trair. O que vem a ser traição. O que é traição para você? É a mesma coisa, são os mesmos elementos que vão elencar o que é traição para o seu parceiro, para a sua parceira? Ou para você são uns elementos, para o outro são outros elementos? Porque se for, se você acha que trair entra só na questão sexual e o outro acha que trair entra também na curtida de uma foto de uma mulher de biquíni ali na rede social, pronto. Na sua cabeça que traição é só o ato sexual, você vai dizer, você é louca, eu não te traí. A outra pessoa que acredita, pensa, tem as suas verdades, e que eu não tô dizendo que tá certo nem que tá errado, cada um aí, ó, vocês se virem aí. Ela vai dizer, claro que você me traiu, você curtiu a foto daquela mulher lá de biquíni.
Aí a questão é, vocês já conversaram sobre isso? O que é... E sabe qual é o problema? E eu atendo... Bom, eu trabalho com isso, né? Sabe quando que os casais vão falar sobre lealdade, fidelidade, não fidelidade, infidelidade, traição, todo esse universo? Quando acontece o problema. E a gente evitaria muitos problemas se isso fosse conversado. Os acordos e combinados que eu falei aqui agora no começo. Quais são? E aí, quando chega o problema, a primeira pergunta que eu faço é, sempre, quais são os acordos e combinados de vocês? Um olha pra cara do outro, sabe, aquela olhada assim, o outro olha pra cara do outro, e os dois olham pra minha cara, esperando que eu dê alguma resposta. Não, eu tô aqui pra, no primeiro momento, eu vou colher as informações. E se vocês não sabem, como é que eu posso saber? Porque eu não posso trazer verdades para vocês. São vocês que têm que entender quais são as verdades. Por isso que eu falo sempre, um casal, um relacionamento é uma construção. E um casal são dois indivíduos individuais. Indivíduos individuais. E esses indivíduos individuais acontece assim, ó. Deixa eu ver se eu desenho aqui. Eu tenho aqui dois indivíduos individuais, tá? Deixa eu fazer diferente, porque isso aqui não vai dar certo, não. Pro que eu quero. Eu tenho aqui um indivíduo. Negócio de câmera. Assim, para mostrar as coisas, não é muito minha área, não. Eu tenho aqui um indivíduo. E eu tenho aqui um segundo indivíduo. Ficou menor, mas ok, vai. Um parceiro e o outro parceiro, né? Parceria. Esse daqui tem a vida dele, sempre teve, as crenças, bababá, religião, família, cultura, nananana. Esse tem as dele, tudo os mesmos elementos, mas do jeito dele. Então, antes dessas pessoas se unirem, começar a namorar, casar, morar junto, enfim, cada um tinha a sua vida, com as suas verdades, suas crenças, suas realidades, tudo. Resolvem morar juntos, casar, namorar. Aí, a gente vai ter isso aqui, ó. Uma intersecção dos dois, né? Das duas vidas. Qual é a parte que esse indivíduo continua sendo ele, com todas as suas verdades, inteiro? Ele é um indivíduo inteiro e esse daqui também. Só que se uniram. Então, o que a gente vai ter aqui? A intersecção. Lembram das aulinhas de matemática? Lá da sexta série, sétima, sei lá que série foi isso. A gente tem intersecção. Essa parte aqui é o que eles vão unir e começar a decidir juntos. Mas eles não deixaram de ser indivíduos individuais. Essa parte aqui passa a ser a construção do relacionamento. Agora a gente vai dividir a nossa vida. Nós vamos somar, dividir, unir, compartilhar. Aqui. É essa parte aqui. Mas isso aqui não foi jogado fora. Isso aqui não foi jogado fora. Ou vocês acham que sim? Né? Então, e para que chegue nesse ponto aqui, tem que dizer para esse aqui, tem que dizer para esse aqui o que ele pensa, o que ele construiu, o que é verdade para ele, o que é fidelidade, o que é lealdade, o que é relacionamento, o que é tudo isso. E esse daqui vai dizer as mesmas coisas para ele.
Lembram que eles são indivíduos individuais, cada um cresceu de um jeito, com verdades específicas? É isso. Então, antes de falar em fidelidade, traição, fidelidade, lealdade, enfim, esses elementos todos que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa entender muita coisa. Muita coisa mesmo. Senão, não vai para lugar nenhum. Senão vai virar, desculpa, um grande bololô. Sem fim. Não tem como. E aí, sabe o que acontece? Uma acusação sem fim. Você é isso, você é aquilo, você me traiu, não traí, você não é... Você me prometeu fidelidade, aí o outro fala, eu prometi só lealdade. Ah, mas a gente nem falou que o... Como que você tá me acusando de não fidelidade? Como que você tá me acusando de traição? Se nós nunca nem conversamos, levantamos a questão de que seria um relacionamento monogâmico. A outra parte fala, ué, e qual outra opção teria? Aí a outra pessoa fala, ué, tem trisal, tem poliamor, tem relacionamento aberto, tem relacionamento liberal, tem, e vai elencando. A outra pessoa fala, você é louco. Onde, quando, de que forma passou isso pela sua cabeça que eu teria um relacionamento desse tipo? Desse tipo. Aí o outro fala, ué, e passou pela sua cabeça que eu teria um relacionamento monogâmico? E aí é onde eu falo sempre, cadê, onde está, por que não foi construído ou onde se perdeu o diálogo? Entende? Simples assim. E tem outra questão. Pessoas que não... Eu vou colocar dessa maneira, mas teria que abrir muito mais para ficar uma ideia mais... Teria que trazer, sabe, desculpa, colocar um elástico nessa ideia, nessa questão de uma pessoa que não é fiel, uma pessoa, fidelidade e traição são coisas diferentes. No primeiro momento, parece que a gente tá falando a mesma coisa, que são sinônimos. Não. Infidelidade é um comportamento. Traição é um ato. Trair é um ato. É uma ação. Infidelidade, a gente está falando de comportamento. Eu posso ter um ato isolado e não fazer disso um comportamento. Ou o inverso, né? Por isso que eu falo que teria que ser um assunto mais elástico aqui. Mas, será que uma pessoa que é infiel, ela entra num outro... Lembra lá no começo desse vídeo que eu falei de quando a gente troca de parceria, a gente mudou todo o cenário? Uma pessoa que é infiel, ela troca de parceria, ela vai para um outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, ele é 100% monogâmico. O relacionamento, 100% monogâmico. Por quanto tempo? É uma pergunta. Você traz a sua resposta. Se você acha, e se sim ou se não, por quanto tempo sim, por quanto tempo não. Por quanto tempo você acha ou que uma pessoa infiel vai conseguir ficar em um relacionamento monogâmico sendo fiel? E aí, nesse caso, eu vou falar sendo fiel e leal. Então, duas perguntas. É possível? E se você acha que sim,
Como, de que jeito, por quanto tempo, né? E se você acha que não, como, de que jeito, que acontece? Olha, isso dá um livro. Isso dá uma tese de doutorado. Então, quando você souber que uma pessoa é infiel e você parte do princípio, do pressuposto, e é um valor para você a fidelidade e a lealdade, e você se relaciona com essa pessoa, constrói um elo, um vínculo, um relacionamento, você acha que isso é possível? Como? E aí eu já vou jogar uma pitadinha aí de pimenta para você. Não se iluda, não crie expectativa de que a gente vai, sabe, um dia amanhece, um dia lindo, e a gente vai chegar assim, você tá ali num apartamento de frente pro mar. E aí você fala, hoje, quando eu pisar ali no mar, colocar meus pezinhos na água, a água vai estar doce. É um desejo. Só não se frustre se você não tiver o seu desejo atendido, realizado. Porque você sabia que a água do mar, sabia e sabe que a água do mar é salgada. E que ontem ela era salgada. E que hoje de manhã ela não vai estar doce. Pense nisso. Então, e tem por último, as nossas frustrações. Tem aquele ditado não, é o nome de um livro, né? Acho que tem um filme também, que diz: nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E sim, eu acredito nisso. Aí eu trago a seguinte questão. As nossas frustrações, parafraseando, as nossas frustrações são do tamanho das nossas expectativas. Simples assim. Então, não espere do outro aquilo que o outro não pode te dar. E também, eu falo isso sempre, todo dia. Não pense, não acredite, não almeje, que você vai mudar o outro. Porque você não vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam se e quando elas quiserem. E ela pode mudar se ela entender que aquilo que está sendo proposto, né, o alvo da mudança, vai ser muito benéfico para ela, muito mais que aquilo que ela tem, aquele comportamento que ela tem hoje, aquela atitude. Então, preste atenção nisso. Ninguém muda ninguém, né? Cuidado com as suas expectativas, porque elas são proporcionais às suas. A frustração é proporcional à expectativa. E essa coisa toda aí que a gente conversou. Então, agora eu vou jogar para você, né? Essa questão de isso aqui que a gente conversou. Faz sentido para você? Ou não faz sentido? Você já tinha pensado nestes elementos posicionados desta maneira? Se faz sentido, por que faz? Se não faz, por que não faz? E se faz sentido também para o seu parceiro, para sua parceira, para sua parceria?
A pessoa com quem você convive, com quem você tem um relacionamento, com quem você compartilha a vida? Ou o que você pensa, o que você espera, né? Você acredita que isso é uma verdade única e que é óbvia para todo mundo e que não precisa nem ser compartilhada? Quais são os acordos e combinados de vocês? Ou vocês não têm? Ou só vão deixar para conversar sobre essas questões todas, porque eu trouxe muitos elementos aqui para vocês, quando, sabe, a história do gato subir no telhado? Vocês só vão começar a falar quando o gato despencar do telhado? Não é? Então, agora eu te pergunto, o que é que você vai fazer com todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês? Ah, que bobagem! Isso nunca vai acontecer na minha casa. Não, claro que não. Que ideia! E essas coisas só acontecem na casa do vizinho. Na nossa casa, na nossa família, nunca. É só na casa do vizinho. É só na família do vizinho que tem amantes. Na sua, com certeza nunca teve. Nenhum caso do tio, do avô, do primo, da cunhada, né? Do cunhado. Nunca teve esse tipo de situação. Inclusive, você que está aí no segundo, terceiro, quarto, 10º casamento, nunca teve também no seu, né? Você enquanto agente de cada um desses relacionamentos. E também, essa pessoa que você está se relacionando, né? Que já teve outros relacionamentos, também essa pessoa nunca teve nenhum desses históricos. Nunca, nunca, nunca. Não. Claro que não, né? Seria muito leviano pensarmos que isso existe na sua família. É só na família do vizinho. Só que não, gente. Só que não. Então, bora lá pensar? E sabe o que acontece também? Agora, por último, de verdade. Quando eu falo, trago esses elementos para que a gente reflita, é para a gente pensar. E pensar, a gente pensa com isso aqui. Com isso aqui, a gente sente. Se eu resolver pensar no sentido de elaborar a tomada de decisão com isso aqui, catástrofe na certa. Isto aqui não é um bom elemento decisório, né? Mas, quando eu já elaborei aqui, isso aqui conversou com isso aqui, né? Deu match, aí sim, eu falo, agora tá. Agora, isto aqui não é um bom juiz. Nunca foi. Nunca será. Certo? Pensem. Se quiser compartilhar comigo suas impressões dessa prosa, ficarei muito feliz. E sou apaixonada por esse assunto. Tanto é que fui me especializar nesta área. Que é independente de rótulo, porque tem muito rótulo, muito tabu, muito preconceito, muita discriminação, um julgamento absurdo, uma coisa de doido, insana, mas tirando todos esses elementos que eu acabei de mencionar agora, é um assunto, é uma pauta, é uma área apaixonante, porque é aí que verdadeiramente a gente conhece as pessoas. E quando as pessoas falam assim, porque nessa situação tal, fulano não tem caráter. Eu já falei isso outro dia, em vídeo aqui. Caráter, meu amor, todo mundo tem.
Todo mundo tem. A questão é, bom ou ruim? E a outra questão, pegando lá o livro da Ana Sharp, quem não trai? Você não trai o outro para trair você. Não trai o outro, mas trai você mesmo. Você trai a si mesmo para não trair o outro. Você trai o outro, mas é fiel a você. É fiel e leal a você. Você é infiel ao outro, mas leal a você. Você é leal ao outro, mas infiel a você. Olha, tem múltiplas combinações para chegarmos a alguns posicionamentos aí que vão nortear a nossa vida. A nossa. Primeiro a nossa. Depois, ó, isso aqui, ó. Primeiro a nossa, depois a gente compartilha. Se eu não souber o que eu penso e o que eu sinto, como é que eu quero compartilhar aquilo que eu não sei sobre mim mesma? Beijo pra vocês. Coloquei aí um monte de elementos para vocês pensarem. Divirtam-se.